a fala, caracterizando pela dificuldade em articular as palavras portadoras. As pessoas portadoras, né, trocam as palavras por outras similares. Isso vai fazer o quê? Isso vai corromper o processo de ensino e aprendizagem. Isso deve ser muito, muito, muito bem trabalhado através de estímulos. Acabei de falar do ditado. Você também pode trabalhar atividades como pinturas, fazer com que essa criança pratique mais essa letra que ela está ausente no seu vocabulário. Lembrando que todo transtorno ele deve ser tratado com estímulos. Tá? E a dislalia, né? Ela existe algumas características, né? Evolutiva, funcional, outdoor, diógenas e a orgânica, né? Considerada normal em criança, sendo corrigida gradativamente durante o seu desenvolvimento. A evolutiva, olha só, tem criança que você acha bonitinha, ela vai dando vários apelidos carinhosos, por exemplo, ventilador, ela chama ventitador. Então, é a dislalia evolutiva. Com a correção das palavras, você vai fazendo com que essa criança aprenda corretamente. Tem a funcional, que nesse caso ocorre com a substituição de letras durante a fala, né? Não pronuncia o som, acrescentando as letras, e também a distorção hábil dessas palavras. E tem a dislalia audiogena. Ocorre em indivíduos que são deficientes auditivos e que não conseguem imitar os sons, né? Simples sons. E a orgânica, que ocorre no caso de lesões, né? No acéfalo, impossibilitando a pronúncia correta das palavras, ok? E a abertura ou não da boca. Então, a dislexia é o quê? Transtornos cognitivos, caracterizado pela habilidade, deficiência em compreender as palavras, as frases escritas, expressas através da visão. E a palavra, ela está intacta, mas a criança, ela não consegue fazer esse autovisual. Eu vou afastar aqui um pouquinho para vocês um exemplo fácil de dislexia. A professora bota a palavra procurar. Como é que a criança enxerga? Procurar, né? Ela troca, então ela é visual. Além dela ser auditiva, ela também é visual. Essa criança, ela não consegue enxergar essa palavra corretamente. E a dislexia, vou afastar aqui um pouquinho. A dislexia do desenvolvimento é marcada por realizações de leitura de substancialmente abaixo do esperado da idade. É aquele indivíduo que tem explícito, né, que ele não consegue acompanhar aquela turba. O distúrbio da leitura interfere significativamente nas realizações acadêmicas. E a desortografia, tá aqui, a dificuldade de aprendizagem, de desenvolvimento da habilidade da linguagem escrita e expressiva. É por isso que a gente trabalha muito com as crianças que têm esse tipo de transtorno, jogos educacionais, jogos que sejam para montar, ditado de palavras físicos, né? A gente trabalha muito isso. Considera-se que 90% desses desortográficos tem uma causa por um atraso de linguagem, né? Ou seja, o processo de fala deles foi bem tardio, a troca de grafemas também é uma característica própria desse transtorno. E também coloquei aqui para vocês algumas separações para que a gente possa entender um pouquinho desse transtorno, que é a falta de vontade de escrever, dificuldade em perceber as sinalizações gráficas, como por exemplo parágrafo, pontuação, acentuação, dificuldades de uso de coordenação, subordinação das orações, textos muito reduzidos. Se pede para escrever um texto, a criança faz uma frase, ou não faz nenhum parágrafo texto, né? Aglutinação ou separação indevida das palavras. Ou ele junta muitas palavras e frases, ou ele dispersa muito. Isso são características. E a descalculia, né? A gente sabe também que a alfabetização matemática, ela faz parte do processo de ensino-aprendizagem e ela também é algo que a gente deve levar em consideração. É definido como uma desordem neurológica, né? Tem crianças que não conseguem classificar, separar, colocar do menor para o maior, juntar, né, que são as continhas de adição, ou até mesmo as de subtração. Isso a gente consegue, a descalculia a gente já consegue logo nos primeiros
anos de vida educacional da criança. Eu estou colocando esses complementos para que a gente possa entender melhor essas dificuldades, para que a gente entenda ele no processo de escrita e de leitura. Se a gente não entender mentalmente o que acontece através dos danos cerebrais, através dos contextos, através de todos esses lesamentos, a gente não vai conseguir a habilidade de trabalhar com essa criança, tudo bem? E é um impedimento da matemática, né? A descalculia, que vai adiante junto com números e outras limitações, tais como a introspecção espacial do tempo, é uma memória curta, né? A gente caracteriza essa criança como uma memória pobre. E os problemas de ortografia também são constantes. Ao atingir a idade adulta, né, a criança ou esse indivíduo, ele também pode acrescentar outros problemas, como depressão, baixa autoestima, uma não realização profissional. Então, alguns sintomas, né? Dificuldade de frequentes com os números confundidos, sinais, coloquei exemplos aí dos sinais, problemas de diferenciar, por exemplo, a esquerda e direita, isso também é um problema de lateralidade, a inabilidade de dizer qual dos números é o maior, o menor, também já dei exemplos disso, direita, esquerdo, a falta de senso, né, de direção para o norte, para o sul, leste, oeste, a habilidade de recortar, né? Essa criança não tem muito habilidade de recorte, ele corta assim bem picotado, dificuldade de manter a quantidade e a contagem durante os jogos. Então, esses transtornos e déficits de atenção, a gente também tem a hiperatividade, né? Que é um transtorno neurobiológico de causa genética que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a vida, né? Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e hiperatividade. É aquele indivíduo que realmente ele não consegue ficar quietinho. Isso também compromete o processo de escrita, de leitura e de aprendizagem como um todo. Então, esse psicólogo, esse psicopedagogo, ele tem um papel diferenciado dentro da nossa sala de aula, né? Ele pode estimular, ele pode compreender, ele pode estimular esse indivíduo para que esse processo de ensino-aprendizagem seja mais prazeroso e possa qualificá-lo, né, para uma vida mais gradativa, mais simples e com menos dificuldade. Bom, esse pequeno vídeo ele veio para interagir sobre essas dificuldades, né, de processo de escrita, de leitura, para a gente entender um pouquinho dos transtornos, para que a gente possa fazer com que esse indivíduo chegue na nossa sala de aula ou no contexto social com a melhor qualidade de vida. Então, dúvidas, perguntas, a gente pode estar questionando também.